Opa, seja bem-vindo ao terceiro episódio da minha série de vídeos sobre geração procedural de mapas. E, se tu não sabe o que eu tô falando, cara, procura aqui na descrição do vídeo ou nos cards o link para essa playlist, porque o conteúdo dela tá bem legal, especialmente o resultado desse vídeo aqui é, cara, muito incrível, velho. Então, cara, considera assistir, garanto que tu vai curtir. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar dois componentes no nosso Map Generator. Um deles é o Mesh Filter e o outro vai ser o Mesh Render. E aí a gente vai criar aqui um material que a gente vai chamar de Wall. Vamos deixar esse Smoothness em 0 e vamos colocar uma cor escura nele. A gente vai vir aqui no nosso Mesh Render e vai colocar esse Material aqui no elemento 0. Feita essa configuração inicial e antes da gente começar a programar a lógica desse vídeo, eu queria apresentar para vocês alguns conceitos mais teóricos relacionados a esses componentes de Mesh, especificamente mais a Mesh em si, para quando a gente estiver codando algumas coisas, alguns trechos do código não ficar tão confuso assim. Então, vamos lá para essa parte mais teórica do vídeo. A Mesh é um componente que está dentro do Mesh Filter na Unity, e dentro da Mesh existem vários atributos que a gente tem que conhecer um pouquinho sobre eles quando a gente está trabalhando com ela. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês sobre os vértices e os triangles. Bom, um vértice nada mais é do que os cantos de um polígono qualquer. E aqui nesse exemplo, os vértices estão representados por bolinhas verdes. Cada vértice ele tem uma posição ali no plano cartesiano, que nesse caso aqui, como é um ambiente 3D, é um vetor de 3 posições. Mas indo para um exemplo mais simples, de um quadrado, que já é um plano 2D, nós também temos os vértices nesse ambiente, que também estão representados por bolinhas verdes, nesse exemplo aqui, e cada vértice aqui também tem as suas posições. É claro que nesse aqui é um vetor apenas de 2 posições. O componente vértices da Mesh, ele basicamente é um array que vai conter todas as posições ali dentro do ambiente que a gente está utilizando para renderizar aquela figura, que vai ter todas essas posições que a gente vai utilizar para renderizar ela. Então aqui, nesse exemplo, a nossa Mesh teria um vetor de vértices que teria as posições 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Agora, para renderizar de fato essa figura, a Mesh ela vai renderizar vários triângulos. Nesse exemplo aqui não são vários, são só 2, porque a figura é bem simples, mas basicamente a única forma que ela renderiza é um triângulo. De modo que ela vai renderizando vários triângulos até que a gente consiga gerar o resultado que a gente quer de fato. Então, para indicar quais vértices a gente vai utilizar para renderizar cada triângulo, a gente vai dar um index para ele. Então aqui começando pelo triângulo azul escuro, a gente vai dizer que a gente quer utilizar as posições 0, 0, que nesse exemplo está indicada por 0, a posição 0, 1, que foi indicada por 1, a posição 1, 0, que foi indicada por 2. E assim como tem um array de vértices, a gente vai colocar no array triangles quais são os índices dos vértices que a gente quer utilizar para renderizar esse triângulo. Então aqui a gente vai colocar os índices 0, 1 e 2, que são os índices dos vértices que a gente quer utilizar para renderizar esse triângulo aqui. Agora, indo para o triângulo superior, a gente vai utilizar os vértices 1, o vértice 2 e o vértice 1, 1. Que a gente vai representar pelo número 3 aqui. E aí a gente coloca logo em seguida aos 3 índices do triângulo anterior, tudo no mesmo vetor. Então percebe que o tamanho desse vetor triangles, ele sempre vai ser um múltiplo de 3, porque como a gente precisa sempre de 3 vértices para renderizar o triângulo, a gente sempre vai inserir nele de 3 em 3, nunca menos ou mais do que isso.
E percebe também que é comum que dois triângulos eles compartilhem os mesmos vértices. E isso não tem problema nenhum aqui dentro do nosso ambiente. Na verdade, é até bem comum que isso aconteça. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é a respeito do backface culling. Em computação gráfica, renderizar esses triângulos é algo muito custoso para o computador. Nesse nosso exemplo aqui, que era só dois triângulos, não é tanto porque, como eu disse, são poucos triângulos que a gente está renderizando. Mas se a gente fosse renderizar um personagem mesmo de um jogo, ou um boss, ou um ambiente, o número de triângulos é algo muito maior do que isso. E aí, isso acaba demandando muito poder computacional, fazendo com que alguns jogos eles sejam muito pesados, principalmente jogos 3D, que tem muito mais triângulos. E é aí que entra o backface culling, porque a ideia dele é renderizar apenas os triângulos que, a partir da visão ali da câmera, que a gente consegue ver. Nesse outro exemplo aqui, fica mais fácil de entender isso. Imagina que a gente está renderizando uma esfera e, como ela é um objeto 3D, a gente não consegue olhar para ela como um todo. Tipo, não consegue ver todos os ângulos dela ao mesmo tempo. De modo que, se a gente fosse renderizar toda ela, a gente não ia ver alguns triângulos. Então, esses triângulos que a gente renderizou e não consegue ver, é um gasto computacional que a gente fez em vão, que não está sendo utilizado. Então, se a gente fizesse alguma técnica que renderizasse apenas os triângulos que a gente consegue ver, o custo para renderizar essas coisas na tela ia ser muito mais barato. E essa é a ideia do backface culling. E por que eu estou falando isso? Bom, a Unity ela também utiliza essa ideia. A lógica que ela faz para renderizar ou não um triângulo na tela é a seguinte: ela só vai renderizar os triângulos em que a ordem dos vértices dele está no sentido horário. Por exemplo, o triângulo formado por 1, 2 e 3, a gente pode ver que os vértices dele, da forma que a gente inseriu, 1, 2 e 3, eles formam o sentido horário. Enquanto que o triângulo da parte de trás, como esse aqui é um objeto 3D, imagine que a parte de trás está virada, ela está de costas. Então, por mais que a gente tivesse inserido 4, 5 e 6, como a gente está olhando as costas do triângulo, a ordem 4, 5 e 6 está fazendo o sentido anti-horário, de modo que esse triângulo não seria renderizado. E faz sentido, porque se isso fosse um prisma com todos os lados renderizados, essa face que tem os vértices 1, 4, 2 e 6 estaria tampando o triângulo da parte de trás, de modo que não haveria necessidade de renderizar ele. Então, recapitulando, a Unity só renderiza os triângulos que estão inseridos, os vértices deles, no sentido horário. Então, voltando aqui para o nosso exemplo anterior, olhando para o triângulo que estava num tom azul escuro, se a gente for olhar a ordem dos vértices dele, é 0, 1 e 2, indicando, então, um sentido horário, né, na ordem que os vértices foram inseridos, começando do 0 para o 1 e para o 2. Agora, no triângulo superior, a ordem que a gente inseriu fez 1, 2 e 3, de modo que ele está girando no sentido anti-horário. Então, esse triângulo ele não vai ser renderizado na tela, e isso iria gerar um problema para a gente. Então, para corrigir isso, é bem simples, basta que a gente sempre insira os vértices no sentido horário. Então, para corrigir isso, a gente poderia fazer aqui, inserir o número 1 primeiro, o vértice 1 no caso, o vértice 3 e depois o vértice 2, de modo que a ordem agora de fato está no sentido horário. Se alguma dessas coisas não ficou clara nesse instante inicial, não se preocupa, realmente alguma dessas ideias não é tão intuitiva assim, mas à medida que a gente for programando no decorrer desse vídeo, essas ideias vão acabar se tornando mais familiarizadas para vocês. Então, não se assuste aqui nessa etapa do vídeo, pode continuar que, à medida que a gente for programando, vai fazer mais sentido. Então, feitas as explicações necessárias, a gente vai começar a mexer aqui no nosso script Mesh Generator. A gente vai ir lá na classe Square e a gente vai criar aqui outro atributo, dessa vez do tipo int, que vai ser
a nossa configuração. Essa configuração é a respeito do último episódio, daquelas 15 configurações do algoritmo de Meshing Squares. E aí, para definir qual configuração que o nosso quadrado tem, vai ser baseado nos 4 nós de controle dele. Lembrando que cada um deles tinha um valor no último vídeo. Então, a gente vai vir aqui e colocar se top left is active, então configuration recebe um incremento de 8. E aí, a gente vai fazer isso para os 4 nós de controle. Então aqui, se top right is active, então incrementa o valor em 4. Se o bottom right is active, a gente vai incrementar o valor em 2. E se o bottom left estiver ativo, a gente vai incrementar o valor em 1. Feito isso, toda vez que a gente criar um quadrado, ele já vai vir com o valor da sua configuração toda certinha. Outra coisa que a gente vai adicionar aqui vai ser 2 listas. Uma vai ser do tipo vector tree, que vão ser os vértices da nossa mesh. E a outra vai ser uma lista do tipo int, que vão ser os índices dos nossos triângulos. Então vou chamar ela aqui de triangles. Outra coisa que a gente precisa mudar é na nossa classe Node, que agora a gente precisa criar um atributo aqui para indicar qual que é o index desse nó. Então aqui a gente vai criar um vertex index e a gente vai inicializar ele com -1, para dizer que no momento que a gente cria, ele ainda não tem um index. Então, deixa eu ver. Eu acho que em questão de mudança de código, era isso que a gente tinha que fazer. A gente vai começar a criar código novo agora de fato. A primeira função que a gente vai precisar adicionar aqui é a função que vai indicar qual que é o index de cada vértice. Então, ela vai se chamar assign vertices e ela vai receber um node, na verdade um vetor de nodes. A gente vai chamar de points. E public void assign vertices. E aí o que ela vai fazer é basicamente percorrer esse vetor. Então enquanto i for menor que points.length e mais. E aí basicamente o que a gente vai fazer é verificar se esse node ele já tem um index. Ou seja, se for igual a -1, é sinal que ele não tem um index ainda. Então, points na posição i ponto vertex index vai receber vértices.count. De modo que, por exemplo, se essa lista está vazia, esse daqui vai ser o vertex 0. E aí, no momento que a gente adiciona ele no vetor de vértices, quando a gente for colocar de novo um novo vértex, a contagem vai ser 1, e aí de modo que agora, toda vez que a gente adiciona um novo vértice, vai ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o primeiro vai ser o 0 aqui, e aí a gente tem que adicionar ele dentro do vetor de vértices. Então, vértices.add points na posição i ponto position. Então, feito isso, a gente vai criar agora aqui outra função do tipo void, que vai ser o create triangle. E aí a gente vai receber aqui 3 nós, o node A, o node B e o node C. E basicamente o que essa função vai fazer é adicionar esses 3 nós no nosso vetor de triângulos. Ou melhor, vai adicionar os índices dele. Então, a gente vai fazer aqui triangles.add a.vertex index. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para o B e para o C. É importante que esses vértices sejam adicionados exatamente nessa ordem, A, B, C, para manter o sentido horário, que foi o que eu falei naquela parte teórica do vídeo. Então, outra função que a gente vai ter que fazer aqui
vai ser public void mesh from points, que basicamente o que essa função aqui vai fazer é gerar a mesh a partir de um vetor de pontos também. Só que nessa função aqui, ao invés de a gente passar um vetor em si, a gente vai passar vários parâmetros de Node. E como a gente não sabe exatamente quantos vão ser, vocês vão entender o porquê de a gente não saber, a gente vai colocar aqui a palavra aqui, params, que aí ela garante que a gente pode inserir vários parâmetros, ou assim, quantos a gente quiser. E aí ela vai interpretar todos esses parâmetros como um vetor do tipo Node, que aí a gente vai chamar de points. E aí o que essa função vai fazer é chamar a função assign vertices, e aí vai passar o vetor de points para ela, e aí depois ela vai gerar uma mesh a partir dos pontos que tem nesse vetor. Então, por exemplo, se points.length for maior ou igual a 3, então a gente vai criar um triângulo com os pontos points na posição 0, points na posição 1 e points na posição 2. Agora, se points.length for maior ou igual a 4, então a gente vai fazer aqui o create triangle e vai fazer points na posição 0, points na posição 2 e points na posição 3. E aí, novamente, se points.length for maior ou igual a 5, então aqui a gente vai criar um triângulo utilizando points na posição 0, points na posição 3 e points na posição 4. Vai ser sempre o elemento 0, o último do anterior e mais um novo ponto que a gente não utilizou ainda. Então aqui, por último, points.length for maior ou igual a 6. Então aqui a gente vai ter o create triangle, points na posição 0, depois points na posição 4 e por último points na posição 5. Isso aqui é para criar todas as configurações de triângulos que a gente vai ter no algoritmo de Marching Squares. Então, como a quantidade máxima de pontos que pode ter dentro das 16 configurações é 6, a gente não precisa adicionar outro if desse daqui. Nunca vai ter um valor que vai ser maior do que 6. Então, feito isso, a gente vai criar aqui agora uma função que eu vou chamar de triangulate square, que basicamente o que essa função vai fazer é chamar a função mesh from points de acordo com cada uma das 16 configurações do algoritmo de Marching Square. Então aqui a gente vai ter um switch, que vai ser do square.configuration, e aqui no caso 0, a gente não vai fazer nada, porque o caso 0 não tem nenhum triângulo para desenhar, então a gente não precisa chamar a função mesh. Agora, a partir do caso 1 até o 15, aí sim a gente vai precisar chamar. Então, aqui, a gente fazendo primeiro o dos casos em que só um dos nós de controle está ativo, começando pelo case 1, o que a gente vai fazer é basicamente chamar a função mesh, ficou minúsculo aqui, mesh from points, e aqui a gente vai inserir os 3 nós que a gente vai utilizar para desenhar esse triângulo. Então aqui o primeiro nó que a gente vai utilizar é o square.centerLeft, e o segundo vai ser square.centerBottom, e por último square.bottomLeft. É importante
que a ordem que esses nós estão sendo inseridos aqui seja exatamente essa, porque do contrário pode acabar gerando problemas lá na frente. Como os demais casos vão ser exatamente esse trecho de código aqui, a única coisa que vai mudar vai ser só esses pontos aqui. Eu não vou ficar digitando um por um aqui no vídeo, para não alongar tanto assim o vídeo, mas aí vocês podem pausar o vídeo assim que eu tiver escrito, para vocês escreverem também aí no script de vocês. Então, pela magia da edição, vocês já vão ver o código todo prontinho aqui. Então tá aqui o código. Eu separei aqui, como eu disse, por pontos. Então aqui é a parte que tem um ponto, ativa apenas. Em seguida aqui tem a parte que tem 2 nós de controle ativos. Deixa eu diminuir aqui para dar para ver tudo certinho. Então, ó, a parte que tem os 2 nós de controle tá aqui. Opa. Em seguida, temos aqui tem 3 pontos. E por último, aqui tem apenas um ponto. Bom, dando continuidade ao nosso script, agora a gente vai fazer aqui algumas mudanças na função GenerateMesh. Então, na verdade, deixa eu pegar um trecho de código aqui, esse daqui. Vamos duplicar esse for aqui, copiar ele e colar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui e fechar essa chave e essa chave. Perfeito. O que a gente vai precisar fazer aqui é só chamar a função triangulateSquare e aí vai passar cada um dos quadrados da nossa grid. Então, squareGrid.squares na posição x e y. Feito isso, na verdade, aqui antes de fazer isso, pode ser depois também, mas enfim, vamos fazer aqui logo. A gente vai ter aqui o vértices, vai receber um new list vector tree para inicializar ele, e o triangles vai receber um new list int. Depois que a gente já fez isso aqui, já mapeou tudo certinho no vértice, no triangles, a gente vai criar aqui um componente do tipo mesh, vai ser new mesh, e aí a gente vai fazer o get component, e eu vou fazer o mesh filter, e aí o atributo dele, mesh, a gente vai atribuir a nossa mesh que a gente acabou de criar. E aí a gente vai fazer algumas mudanças nela, que vai ser o vetor de vértices. A gente vai atribuir o nosso vetor de vértices, lembrando que tem que passar ele para array. Então vértices.toArray, e o nosso mesh.triangles vai receber o nosso array de triangles, então triangles.toArray. Feito isso, a gente vai recalcular as normals, ou as normais dessa mesh. E aí, a gente pode salvar esse script aqui. Na verdade, um último detalhe aqui, agora a gente pode apagar essa função de gizmos, porque nessa etapa aqui, a gente já vai renderizar o nosso algoritmo de Meshing Squares. Então, não vai precisar mais de ver aqueles quadradinhos. Então, deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver se está certinho. É isso. Vamos executar aqui para ver. E voilá! Agora, o nosso mapa ele foi renderizado de fato. Tá de fato aparecendo um mapa. E toda vez que a gente aperta espaço, é renderizado um mapa novo para a gente. E aí, as regras são, se a gente quiser renderizar um mapa maior, basta mudar os valores aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom. E aí, se a gente quiser que esse mapa seja um pouco mais preenchido, a gente pode ir incrementando aqui. E, bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. E no próximo vídeo, o que a gente vai fazer é transformar esse mapa aqui 2D
em paredes 3D de fato. Então, cara, acompanha o canal aí, considere se inscrever, porque eu pretendo trazer esse vídeo em breve, não quero demorar tanto quanto eu tenho demorado para postar essa série. E, bom, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like também, que ajuda bastante. Mas por esse vídeo é isso, e eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.